Graça e paz a todos. Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia do livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, e a gente vai fazer a leitura de 1 a 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, de 1 a 10. Todos se encontraram? Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Amém? Quero compartilhar com os irmãos hoje esse texto do profeta Jeremias. O título da nossa mensagem é Promovendo Esperança. E para que a gente possa compreender esse título e mais desse texto, é importante eu esclarecer para os irmãos qual era o ambiente em que o profeta Jeremias estava vivendo e o que ele falou, ou por que ele falou o que ele falou naquele tempo. O profeta Jeremias é um profeta que nasceu na cidade de Anatote, era uma cidade a 5 quilômetros de Jerusalém. Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Ilquias era um dos sacerdotes que participou da reforma religiosa, da reforma espiritual, lá com o rei Josias. Jeremias, como filho de um sacerdote e morando em uma cidade de sacerdotes, Jeremias também deveria seguir o ofício do seu pai. Ele seria um sacerdote. Porém, os tempos em que Jeremias vivia eram tempos em que o povo de Deus estava se desviando, na verdade estavam desviados do Senhor. Esse era um tempo difícil para a nação de Judá, e então Deus faz um mover na vida de Jeremias e muda aquilo que seria o ofício de Jeremias. Deus impede que Jeremias se torne sacerdote, porque o sacerdócio estava corrompido, e agora Deus chama Jeremias para se tornar profeta. E ele faz isso no capítulo 1 do livro de Jeremias, nos versículos iniciais. Ele vai falar que o Senhor chamou Jeremias para ser um profeta, mesmo antes dele nascer. O chamado de Jeremias para o exercício do ministério profético aconteceu antes do seu nascimento. Obrigado. É importante entendermos um pouco mais sobre Jeremias. Seu nome significa Jeová estabelece. E esse era um nome próprio para a situação espiritual que aquela nação estava vivendo. Uma nação totalmente irregular na sua vida espiritual, totalmente irregular no seu relacionamento com Deus,
E o Senhor chama um homem, dá para ele um nome, e esse nome tem muito a ver com o ministério que ele desenvolveria. Jeremias, no seu ministério, durou 40 anos. Por 40 anos, Jeremias profetizou para a nação de Judá. Para que você entenda um pouco mais, depois que o reino se dividiu, a nação de Israel ela foi dividida em dois grandes reinos, o reino do norte e o reino do sul. A nação de Israel, que começou a sua nação com os 12 filhos de Jacó, e esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos que compunham toda a nação de Israel. Quando houve uma divisão dessa nação, 10 tribos foram habitar no norte de Jerusalém e 2 tribos foram habitar no sul. E Jeremias, ele profetizava para aquelas tribos do sul. Benjamim e Judá eram as tribos que Jeremias profetizava. E ele profetizou por 40 anos a palavra do Senhor para aquela nação. Um detalhe interessante foi que Jeremias, no seu período profético, naquele período Deus o conduziu num momento em que, na verdade não no momento, mas por 6 reis que se levantaram, Jeremias profetizou no reinado de 6 homens, 6 reis, né? O primeiro foi com Josias. Irmãos, Josias foi um dos grandes reis, um dos bons reis que se levantou naquela época. Era um homem que procurava viver a palavra de Deus. Josias promoveu a reforma espiritual naquela época. O povo já estava afastado de Deus e Deus levanta o rei Josias para poder causar a reforma espiritual na cidade de Israel. E nesse tempo do reinado do rei Josias, no 13º ano do rei Josias, Jeremias recebe o chamado do Senhor com 20 anos de idade. Ele começa a reinar ao tempo que Josias, ele está ali perto do seu pai, Uquias, Josias, e aí, para não ficar só nesses dois ias, entra Jeremias. E aí, ele passa a iniciar o seu ministério profético. Ele também participou no tempo do rei Jeoacás. Depois que Josias morre, passa a haver uma sucessão de maus reis em Israel, dentre os quais Jeoacás reinou 3 meses, Jeoaquim, este era o Eliaquim, filho primogênito de Josias, não o nosso Eliaquim, graças a Deus. Esse reinou 11 anos, foi um péssimo rei também. É interessante que Jeremias vai profetizar que esse rei morreria como um jumento. Você sabe muito bem como é que morre o jumento hoje, né? Se você dizer, pastor, do nosso tempo, é só ele entrar na BR, não escapa. Mas a ideia é que esse rei, ele morreria como um animal morto, seria arrastado para fora da cidade, o seu corpo seria jogado num lixão. Essa seria a condição desse rei, tamanha era a maldade desse homem naquela nação. Ele também profetizou no período de Joaquim, que reinou 3 meses e 10 dias, Zedequias, que reinou 11 anos também, foi um mau rei, e também no período de Gedalias, eu acho que ele era primo de Judásio, Gedalias, Judásio, é porque eu não tinha brincado com o pastor Judásio na mensagem, toda vez tem que ter uma coisa com o pastor Judásio, estou brincando, mas o outro rei era Gedalias, Zedequias, e o último era Gedalias, que era uma espécie de governador. Durante esses 6 ministérios de rei, Jeremias exerceu o ministério profético. Irmãos, foram contemporâneos, nessa época que Jeremias estava profetizando, Deus conduziu outros homens para profetizar também. Eram contemporâneos de Jeremias, Abacuque, o profeta Abacuque, Sofonias, Naum, Ezequiel e Daniel. Eram profetas que viveram na época em que o profeta Jeremias
ele ministrou no reino desses homens. Detalhe interessante é que Deus chama esse homem para profetizar para uma nação distante do Senhor. Irmãos, Israel estava vivendo um período de vida espiritual longe do Senhor. A nação de Israel estava tão distante de Deus que em alguns capítulos do livro de Jeremias, de 13 a 16, a nação de Israel, ela é chamada, ela tem algumas características ruins. Ela é comparada a uma nação soberba, povo maligno, rebelde, duro de coração, idólatra, adúltera, cheia de luxúria, inconstante por seguir falsos profetas, por não guardar a palavra do Senhor. A nação de Israel vivia um ambiente espiritual inconstante e distante do Senhor. Mesmo sendo um povo que Deus chamou para ser seu povo, o povo não queria viver como o Senhor queria que eles vivessem. Daí, Deus encaixa Jeremias para trazer palavras para essa nação. Aquilo que o povo vivia de inconstância espiritual, porque muitos falsos profetas se levantaram naquela época, e Jeremias tinha uma missão complicada, irmãos. Jeremias ia profetizar num tempo onde havia muitos profetas que falavam mentiras, enganavam o povo, e porque o povo estava longe de Deus, o povo acabava se dobrando àquilo que os profetas falavam. E isso era um problema no meio da nação. Parece muito, irmãos, com o tempo que nós temos vivido hoje. Um tempo em que muito do nosso segmento, ou do segmento chamado evangélico, há muita gente distante do Senhor, simplesmente porque começou a abraçar mensagens que satisfaziam o próprio coração deles. Jeremias é chamado para um momento difícil. Jeremias não era o tipo de pregador que seria convidado para pregar em muitas igrejas dos dias de hoje. Jeremias tinha a missão de trazer uma palavra dupla. Ao mesmo tempo que era uma palavra dura, também era uma palavra para promover esperança para um povo que estava longe do Senhor. Se você olhar no capítulo 1, no versículo 10, o Senhor vai chamar Jeremias e ele vai dizer o que era para Jeremias dizer, irmãos. E olha só o que é que o Senhor fala. Ele chama Jeremias, ele diz: olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arruinares, e para edificares e para plantares. Esse era o duplo cumprimento do ministério de Jeremias. Jeremias tinha essa função. Agora o detalhe, 40 anos ele pregou aquilo que Deus queria para o povo ouvir, e por 40 anos foi rejeitado. Não somente Jeremias foi rejeitado, como também a mensagem que Jeremias trazia. Em algumas partes do livro, a gente vai perceber como Jeremias ele foi maltratado, foi castigado, foi zombado pela sua própria nação. Simplesmente porque ele trazia o que Deus queria que ele falasse. Esse era um momento difícil. O povo rejeitou Jeremias. 40 anos. A mensagem de Jeremias era chamar o povo ao arrependimento. Jeremias dizia: vocês têm que se converter. Vocês têm que largar os maus caminhos de vocês. Porque o Senhor está prometendo trazer castigo contra o pecado de vocês. Por 40 anos o povo ouviu essa mensagem e não se rendeu. E Jeremias não parou. Irmãos, de certa forma, isso é um alívio para nós que pregamos a verdade da palavra de Deus. Quando você tiver que pregar a palavra de Deus, não coloque seu coração, não coloque expectativas no seu coração, tão somente para aquilo que o povo vai dizer
ou aquilo que o povo vai se dobrar ou não. 40 anos, o que trazia consolo para o coração de Jeremias? Pregar a palavra do Senhor. Então muitas vezes você está passando por um momento que você está pregando para alguém, 5, 10, 15 anos, essa pessoa não se converte. Você entra em desespero, né? Pastor, aí tem aquele negócio, o senhor precisa ir lá. Porque eu já falei tudo. Se você já falou tudo, não precisa ir lá. Deus quer usar você. E a mudança do coração era Deus que ia fazer. Deus mandou Jeremias falar o que ele queria, mas a mudança no coração da nação Deus faria no tempo dele. Mas Deus foi dando condições para Jeremias pregar e trazendo para o povo oportunidades de conversões. Irmãos, por 40 anos o povo rejeitou o Senhor, rejeitou a mensagem do Senhor, rejeitou o servo do Senhor. Então Deus decide disciplinar essa nação. E Deus traz uma nação dura, que era os caldeus. O Império Babilônico Deus estava agora trazendo para disciplinar o seu povo de Israel. O Império Babilônico, na pessoa de Nabucodonosor, entraria em Israel, dominaria aquela nação e levaria boa parte do povo de Israel, 90% desse povo, para um exílio na Babilônia. Eles passariam 70 anos no exílio, cativos na Babilônia. As 10 tribos, quando elas foram exiladas pela Síria, elas não voltaram do exílio. Deus, na sua misericórdia, promoveu 70 anos de exílio para a nação de Israel. Essa era a mensagem clara: se convertam, se arrependam, porque se vocês se arrepender, eu não vou trazer a nação. E o povo dizia: não queremos, não queremos, e rejeitaram. Nabucodonosor, quando chega para fazer o cerco na cidade de Judá, e ele vence ali o exército, ele faz 3 investidas naquela cidade. Na primeira, no ano 605, ele leva preso Jeoaquim e o melhor dos nobres, dos líderes de Judá, e também o profeta Daniel, foram levados para a Babilônia. Na segunda investida de Nabucodonosor, ele vai levar Joaquim preso, ele leva mais líderes e gente importante de Judá, e entre eles o profeta Ezequiel. Na terceira investida de Nabucodonosor, ele arrebenta com a cidade de Jerusalém. Ele queima as portas, derruba os muros. Ele leva o restante do povo que sobrou, que ainda prestava, e ele deixa na cidade os doentes, os loucos, os fracos. E por respeito, o profeta Jeremias ficou. Depois de 40 anos que Jeremias profetizou para essa nação, falando que aquele dia chegaria, seus olhos contemplam aquilo que Deus havia dito que ia acontecer. E sabe qual é a expressão no coração de Jeremias? Não foi aquela expressão de dizer: bem feito, eu falei. Jeremias chora quando ele vê a Jerusalém destruída, o povo levado para a Babilônia. E ele faz a sua lamentação. Daí Jeremias escreve o livro de Lamentações. E ele diz, chorando: eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Havia choro, havia dor. O
povo do Senhor foi levado para a Babilônia. Esse era um tempo duro para a vida desse homem, para a vida de Jeremias. Ele chora. Mas Jeremias, ao tempo que ele está chorando, Jeremias, ele começa a ter esperança. Se você olhar Lamentações capítulo 3, versículo 10, você vai ver que Jeremias, ele se agarra na esperança do Senhor. E qual era a esperança do Senhor para a vida de Jeremias? Qual era a esperança que Deus poderia dar para um homem como aquele? No capítulo 3, versículo 31. Isso era o consolo de Jeremias. O Senhor não rejeitará para sempre a Israel. O que era o consolo para aquele homem? Que Deus, mesmo agindo de maneira tão dura naquela nação, o Senhor ainda ia promover a volta daquele povo todo para a cidade de Jerusalém. A cidade seria reformada, a cidade seria restaurada e o povo voltaria a habitar com Deus em uma vida espiritualmente estável. Esse era o tempo, irmãos, em que o profeta viveu. Tudo isso fazia parte daquele ambiente. O texto que a gente leu hoje à noite, ele faz parte dessa história. E num momento lá atrás, Jeremias tenta evitar, o Senhor move o coração de Jeremias para tentar evitar tudo isso que aconteceu com a nação. No capítulo 18, o Senhor fala ao coração de Jeremias e ele vai ilustrar com a descida de Jeremias à casa do oleiro o que ele queria fazer na nação, o recado do Senhor para que a nação pudesse se arrepender, para que não acontecesse isto, de serem exilados e viver 70 anos preso no cativeiro. Lembrando você, irmãos, o povo estava afastado do Senhor. Eu pergunto para você hoje à noite, olhando para a situação dessa nação, espiritualmente longe do Senhor, e qual era o resultado de viver longe de Deus? Irmãos, é uma regra, sempre que você está longe de Deus, você vai sofrer. Sempre. Quando você está perto, você também vai sofrer. Mas vai sofrer diferente, porque o Senhor está cuidando de você. E essa era a vida da nação. E o Senhor chama Jeremias e diz para ele: desce à casa do oleiro. Como é que Jeremias poderia promover esperança para um povo que estava vivendo assim? Como é que você pode promover esperança dentro do seu discipulado para pessoas que estão vivendo uma vida espiritual longe do Senhor? Como é que você pode promover esperança para pessoas que, por estarem longe de Deus, estão sofrendo nas suas vidas? E essa é a grande dica do capítulo 18 do livro de Jeremias. Uma das primeiras coisas que eu quero compartilhar com você é: promova a esperança para o seu discípulo por meio da submissão à palavra do Senhor. Versículos de 1 a 3 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro. Até aqui. É interessante nós notarmos, irmãos, nesse texto, que a palavra do Senhor, num tempo de inconstância espiritual e de muita dificuldade, a palavra do Senhor chega para o coração de Jeremias, e Jeremias, quando recebe a palavra do Senhor, ele não vai ficar questionando: por que, Deus, que eu tenho que descer à casa do oleiro? O que é que eu vou encontrar lá na casa do oleiro? Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo lá? Jeremias, ele não questiona, ele tão somente faz algo espetacular. Ele se submete à palavra do Senhor. O Senhor falou para ele: filho, desce à casa do oleiro. Ali eu vou falar com você.
Você já viu que hoje nós vivemos num tempo de uma certa incredulidade no meio do povo, que o povo quer saber tudo o que Deus quer fazer, tintim por tintim, nos mínimos detalhes, sob pena de dizer, senão não vou, senão não creio, Deus. Esse é um tipo de incredulidade que ela entra mascarada muitas vezes na vida da pessoa, mas aqui é algo para a gente aprender. A submissão à palavra de Deus, irmãos, nós não temos que ficar simplesmente querendo saber tudo o que Deus vai fazer. Para aquele momento, para Jeremias, era suficiente ele apenas entender que tinha que descer à casa do oleiro. E a mensagem de Jeremias, de Deus, chegou a ele, e ele se submeteu à palavra do Senhor, e ele desce à casa do oleiro. Esse é um detalhe importante, irmão, essa submissão à palavra. Se Jeremias não descesse, como é que ele ia entender o que Deus queria fazer? Como é que Deus daria seguimento na vida de Jeremias, no ministério de Jeremias, se ele não se submete à palavra? Sem a submissão da palavra, não há como promover esperança no coração de uma pessoa. Sabe por que muitos crentes têm sofrido hoje? Porque eles não se submetem à palavra. E porque não se submetem, não ganham esperança em seus problemas. Muitas vezes, nós falamos, você vai no seu discipulado, você está conversando com o irmão, ele te conta um problema que está vivendo, e aí o pastor, ou o líder, ou o seu discípulo, ele abre a Bíblia para você, e ele diz o que é que Deus quer que você faça naquela situação. E aí você olha para ele e acha assim, mas só isso? E aquela expressão de que eu queria ouvir mais. Mas tudo aquilo que você precisava ouvir, se ele abriu a palavra e ele disse para você o que Deus queria que você fizesse, aquilo era o suficiente para você. A submissão à palavra produz mudança e esperança num coração que está vivendo em momentos de turbulência e dificuldade. Isso é o que você precisa fazer no seu discipulado, irmãos. Promover a esperança, levando o seu discípulo a se submeter à palavra do Senhor. Se bem que esse não é um ministério seu, é do Espírito Santo. Mas sempre que ele chegar, apresente para ele a palavra. Você, discípulo, você quer ter esperança no problema que você está vivendo? Seja em seu casamento, seu trabalho, problema de saúde. Quando você se dobra àquilo que Deus está falando, no seu coração é tomado de paz, alegria, gozo, felicidade. Mas há um questionamento para se fazer hoje à noite, cada um de nós. O texto diz, veio a mim a palavra do Senhor. Todo domingo, a palavra do Senhor tem vindo a você. No seu discipulado, a palavra do Senhor tem vindo a você. E o questionamento é, o que você tem feito com a palavra de Deus que tem vindo a você? Às vezes você está circulando, rodando em cima de uma situação, de um assunto, que o Senhor já falou para você o que você tem que fazer. A palavra do Senhor veio a você, e ela chegou para você. Então, irmãos, só tem uma coisa para você, se a palavra do Senhor chegou para você: se submeter. Se não, sofrer. Porque quando não há submissão, haverá sofrimento. Quase que eu vi daqui o marido, ó aí mulher. Mas serve para você, homem, mulher. A submissão, ela é uma posição diante de Deus para o homem e para a mulher, a palavra. A submissão da mulher ao marido é uma outra parte dessa visão. A submissão à palavra do Senhor. O que você tem feito com a palavra quando ela tem chegado a você? Isso é a chave, irmãos, para que você possa promover esperança no seu coração
e no coração do seu discípulo. Segundo, promova esperança para o seu discípulo, levando ele a se envolver ou entregar-se na obra do Senhor. Eu acho interessante do versículo 3, que quando Jeremias ele desce à casa do oleiro, e ele chega ali, Jeremias, ele entra, e o texto diz, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Possivelmente, irmãos, Jeremias, quando entra na casa do oleiro, ele está lá fazendo a sua obra, e possivelmente esse oleiro nem percebeu que Jeremias tinha entrado. Tamanha era a entrega dele naquilo que ele estava fazendo. Ele era um oleiro dedicado, atencioso, cuidadoso com a obra que ele estava realizando. E eu quero encaixar para você algo desse princípio. O texto aqui ele vai levando a gente a entender que Jeremias se submete à palavra do Senhor e ele desce com expectativa para a casa do oleiro para saber o que o Senhor falaria com ele. E ali ele chega, ele senta e ele espera o que Deus vai falar com ele. Ele olha e o que ele vê? Um oleiro, como diz a minha versão, entregue a sua obra. É um entregar tão forte que o oleiro não percebeu quem estava entrando. E esse é um detalhe, irmãos, importante para promover esperança num coração distante do Senhor ou num coração que está enfrentando qualquer problema. É sempre importante, dentro do seu discipulado, você não apenas aconselhar para a pessoa conceitos somente, mas levar ela a um envolvimento do reino de Deus. Porque à medida que você se envolve no reino, à medida que você se envolve com a obra do Senhor, a alegria do Senhor toma conta do seu coração. Amém, irmãos? É assim. Quando você não está fazendo nada, fica fácil ficar desmotivado. Agora, quando você está envolvido, entregue na obra do Senhor, a coisa é diferente. Você não fica ligado no que está acontecendo fora daquela visão que o Senhor quer para você. O que o Senhor quer para você? O Senhor tem chamado você. Irmãos, o seu discipulado é um momento onde você pode se envolver do reino do Senhor. Desenvolva, se entregue à obra do Senhor. O que Deus tem chamado você para fazer. Quando você se envolve na obra do Senhor para trabalhar e fazer a sua vontade, você não vai perder a visão e o propósito que Deus quer para você em sua vida. Deus continua o ministério dele na sua vida à medida que você se envolve no reino. Você ganha esperança no seu problema. Você ganha esperança na sua vida. E a sua vida espiritual cresce. 3. Promova a esperança para seu discípulo, mostrando para ele que a restauração é possível. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso é um detalhe interessante. Jeremias, ao se submeter ao que o Senhor falou, ele desce à casa do oleiro, ele observa a perícia que o oleiro tem ali, a habilidade dele em fazer o jarro. E é interessante que o que me chama a atenção nesse texto é o fato que o oleiro, ele não para de trabalhar e nem fica assustado quando o vaso se desmancha em suas mãos. Ele não ficou desesperado. Ele estava ali na sua obra, entregue, fazendo o jarro, e aí o jarro na mão dele se desfaz, se desmancha, e ele não fica desesperado. Ele não fica agoniado. Provavelmente porque ele sabia que manuseando o barro, aquela era uma possibilidade do vaso se desmanchar. Ele também não deve ter ficado preocupado devido à sua habilidade e segurança
em fazer novamente um vaso, caso aquele quebrasse. Dentro do contexto dessa passagem, Jeremias, o profeta do Senhor, está ali dentro da olaria. O oleiro passa a ser comparado ao Senhor e o barro passa a ser comparado à nação de Israel. E o manuseio ali, toda a destreza e a forma como aquele oleiro, ele vai refazer o barro, ele vai apontar para algo que a gente vai compartilhar lá na frente, que é a soberania do Senhor. Agora um detalhe, quando o vaso se estraga na mão do oleiro, o que ele faz? Ele recomeça o processo. A gente não vê na Bíblia o oleiro dizendo, ai, ai, meu Deus do céu, ô vaso difícil. É a terceira vez que eu tento fazer esse vaso, meu Deus do céu. Ele não reclama, ele não murmura, ele simplesmente recomeça o processo de novo. Quantas vezes você tem encontrado discípulos, irmãos, que chegam para você totalmente quebrados? Você olha, você teve com a pessoa durante a semana e a pessoa estava indo bem no discipulado dela. A semelhança do oleiro que começa levantando o vaso sob duas rodas, com o pezinho aqui de baixo, ele ia, ó, movendo a roda de baixo e a roda de cima, e o barro aqui em cima, e o negócio ia. E aí ele ia, dando contorno, o vaso estava ficando bonitinho, estava ganhando forma, e vai lá e entorta aqui, entorta para acolá, e o negócio embola, e ele faz o quê? Mete as mãos na água de novo, bora lá de novo, acelerar a pedrinha, e aí começa o processo. Isso é um princípio para nós aplicarmos para o nosso discipulado, porque muitas vezes você está animado com o discípulo que começou a ganhar forma, corpo, em termos de vida espiritual. Você diz, agora vai. Agora vai. Na próxima semana, o camarada liga, pastor, aconteceu de novo aquele problema. E aí, não se desanime, recomece o processo com ele. Promova esperança para o coração dele, mostrando que a restauração é possível. Irmãos, é interessante nesse texto que o oleiro, quando ele vai recomeçar o processo, ele não pega a massa, joga fora e pega uma massa nova. Quando Deus olha para a nação de Israel na situação que ela estava, o Senhor não quis matar aquela nação, destruir aquela nação e recomeçar novamente. O princípio bíblico é que Deus, Ele, na sua soberania, Ele ia pegar aquela nação e Ele ia restaurar aquela nação novamente. Aquela nação que estava vivendo vidas espirituais difíceis, complicadas, afastadas de Deus, o Senhor ia trazer aquele povo para perto dele e o Senhor ia restaurar aquele povo como o oleiro restaurou o vaso que se quebrou em suas mãos. Era o que o Senhor ia fazer com Israel, irmãos. E eu estou tirando princípios para a gente aplicar para o nosso discipulado. E quando você está no seu discipulado, é possível, muitas vezes, a pessoa que você está discipulando, a semelhança desse vaso, quebrar. E você promove esperança para ele, apresentando a palavra de Deus para ele, e dizendo, irmãos, a palavra do Senhor diz, Apocalipse 2,5, lembra onde caístes, arrepende e volta às primeiras obras. Você promove esperança no coração dele e restauração quando você vai promovendo o arrependimento bíblico. Vamos recomeçar o processo. Onde você caiu? Eu caí aqui. Vamos tratar o pecado e vamos recomeçar, porque o Senhor, Ele quer restaurar você. Não é desejo do Senhor desfazer a nação. Irmãos, não era isso.
Jeremias, ele estava atento, estava olhando tudo aquilo que estava acontecendo. E o Senhor fala com Jeremias, no versículos 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aqui o Senhor estava mostrando, nesse princípio, nesse texto, o princípio da sua soberania. E eu quero encorajar você, no nosso quarto ponto: promova a esperança para o seu discípulo, levando ele a confiar na soberania de Deus. Porque quando ele olha aqui, irmãos, e o Senhor fala com Jeremias, ele diz que a nação estava na mão dele, como o barro estava na mão do oleiro. E ainda que essa nação estivesse despedaçada espiritualmente, religiosamente, ele era soberano para restaurar, para refazer aquela nação de acordo com a sua vontade, caso eles se arrependessem dos seus pecados. Essa era a mensagem que ele estava transmitindo. E eu acho interessante no versículo 6, quando ele diz que: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mesmo aquele povo ali, ainda era o povo do Senhor. Irmãos, um barro, uma nação quebrada na mão do Senhor, o Senhor pode restaurar. E é isso que eu queria encorajar você também, a entender esse princípio, que nada, por mais que a situação chegou de maneira difícil para Israel, aquela era uma situação em que Deus não havia perdido o controle do seu plano. Era difícil, era uma catástrofe, era complicado. Mas Deus nunca perde o controle do plano dele sobre a vida do seu povo. Isso nos dá esperança quando nós olhamos para a soberania de Deus e entendemos que mesmo quando as coisas acontecem na nossa vida de maneira ruim, dura, complicada, e aos olhos humanos, muitas vezes algo impossível de reverter, não significa dizer que o Senhor perdeu o controle. Não significa dizer que quando recebemos o diagnóstico de uma doença, que câncer é sinônimo de morte. Deus é soberano. E dizer que Deus é soberano significa dizer que Ele tem o pleno controle sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você, o seu discipulado, promova esperança para o seu discípulo, levando ele a enxergar que mesmo que a situação que ele está passando seja complicada, difícil, ele é filho de um Deus soberano. De um Deus que ainda tem o seu povo na sua mão. Irmãos, eu me lembro do que Jesus disse em Mateus, em João capítulo 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é um versículo que garante a segurança da vida eterna, mas é um versículo que mostra a soberania do Senhor Jesus Cristo, de Deus, em sustentar o seu povo. Aquela nação estava espiritualmente falida, complicada, mas o Senhor restaura. Ele é soberano. Promove esperança, quinto, por meio da compaixão do Senhor. Irmãos, os versículos de 7 a 10, ele vai dizer, ele fala que ele é soberano, aqui no versículo 6 deixa claro que ele é soberano, e do 7 a 10 em diante, o Senhor vai estar chamando Israel para um arrependimento. E ele diz, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derribar e destruir,
E se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha o detalhe. Esse texto é interessante porque ele conecta as duas partes do ministério que Deus havia dado para Jeremias. E ele estava dizendo, olha, quando eu pronuncio essa sentença que vou arrancar e derribar, eu vou agir. E se essa nação se converter, e o arrancar e derribar e destruir, era o que o Jeremias estava fazendo, toda vez que ele ia pregar, e ele pregava duro, ele estava arrancando o que não presta no meio do povo de Deus, irmãos. Não se zangue muitas vezes quando você ouvir uma mensagem dura. Não é porque nós estamos com raiva de vocês. Pelo contrário, por mais que pareça, nós não estamos com raiva. Nós amamos vocês. Mas o nosso desejo é que quando essa palavra sai, ela arranque, derribe e tire do seu coração o que não presta. E ele chama Jeremias, ele fala, só, se eu falar e eu sentenciar, e ele estava falando para o povo, olha, eu falei para esse povo que eu ia mandar Nabucodonosor, os caldeus, para sentenciar, para disciplinar eles. Mas, se eles se arrependerem, Deus também se arrependeria. E eu sei que você está olhando assim e fala assim, pastor, Deus se arrepende. Fica tranquilo que aqui não está falando, essa palavra, ela não está se referindo a um arrependimento de mente. Não é uma mudança mental de Deus nos planos dele. Mas na verdade, esse arrependimento era uma mudança de tratamento de Deus acerca do seu povo, caso ele se arrependesse. A promessa aqui era condicional. Se arrepender, o que é que eu vou fazer? Ele diz aqui, eu vou me arrepender do mal, ou seja, ele usa a palavra arrepender porque é uma palavra que traz para nós uma ideia mais precisa do que Deus queria fazer. O que é um arrependimento? É uma mudança de atitude. O Senhor mudaria, ele falou assim, olha, eu vou fazer isso aqui, mas se você se arrepender, eu não vou fazer. O que é que Deus queria? Jeremias pregou 40 anos. Arrependimento, arrependimento, esperança, arrependimento, palavra dura, arrancar, derribar, destruir. Mas também trouxe palavra de esperança, edificar, construir. E o povo não se converteu. Deus estava disposto, irmãos, a mudar ali a situação. É a compaixão do Senhor por aquele povo. Deus amava tanto, ama tanto Israel, que o Senhor estava disposto a mudar a rota, caso Israel se arrependesse. Mas ele diz, a segunda parte do ministério de Jeremias, estava também no coração do Senhor, ele dizia, no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu houvera dito que ele faria. O Senhor estava promovendo uma oportunidade de arrependimento para Israel. Era a compaixão do Senhor para que aquele povo mudasse, para que o mal que Deus estava trazendo não viesse. Porque o Senhor sabe, irmãos, Deus sabe aonde apertar na gente. Muita gente que fica naquela de, eu tenho medo de morrer não, e se Deus, eu vou continuar na vida que eu estou, e se Deus quiser me matar, pronto. Eu lembro aqui das palavras de um pastor que ele disse, se Deus sabe que para você morrer não é um problema, você acha que ele vai matar você? Você não vai. Irmãos, ninguém sabe disciplinar melhor do que o Senhor. No seu ministério de discipulado, promova a compaixão pelo seu discípulo, conduzindo ele a uma vida de arrependimento ao Senhor.
simplesmente mostrando que mesmo que o pecado dele tenha sido algo grave, que não tem pecado que seja menos grave, Deus é suficiente para perdoá-lo. E você mostrar para ele que a compaixão de Deus está no perdoar e no disciplinar. E que o disciplinar faz parte dessa compaixão, desse amor que Deus tem pelos seus filhos, pelo simples fato de que quando Deus nos disciplina, é para a nossa santificação, é para o aproveitamento, é para a gente estar mais perto dele. Às vezes a gente faz uma oração que não dimensiona o que é essa oração. Deus, eu quero ficar perto do Senhor. Eu disse, quer? Só quero lembrar uma coisa para você. Eu sou santo. E para andar comigo tem que ser santo. E eu vou mexer na sua vida. Agora, quando ele mexe e ele disciplina você, é porque ele te ama e é porque Deus está trazendo esperança para você. Sabe o que é mais desesperançoso para alguém como cristão? É viver uma vida com todas as características de Israel e não ser disciplinado pelo Senhor. Porque isso caracteriza ele como um bastardo e não como filho de Deus. A situação de Israel era caótica, era difícil. Mas havia palavras de esperança para aquele povo. Nessa noite, promova esperança para o seu discípulo. Promova esperança para ele, por meio da palavra do Senhor.